A gente conversou bastante sobre tudo isso aqui, né? Conversamos sobre o senso comum, o método científico, a preocupação de você buscar a informação correta, de você citar, de você buscar fonte confiável, né? A gente conversou bastante sobre isso. Falamos dessa preocupação, né, da leitura ativa, do pensamento crítico, dessa ênfase em buscarmos de fato os conteúdos que precisamos para a escrita, para o desenvolvimento do trabalho científico, para que ele possa ser confiável, né? E começamos então a tratar o pré-projeto, começamos com o capítulo de introdução, e aí nós falamos dos principais tópicos. Eu já comentei com vocês mais de uma vez que esse pedacinho aqui é o que eu considero o mais importante de todo o trabalho científico, ok? Que é você definir muito bem, escrever, deixar tudo muito redondinho do que se trata seu tema, seu problema, definir o objetivo geral do teu trabalho, né? Levantar a hipótese e a contribuição. A hipótese é aquela que você vai finalizar o trabalho com ela. Então é importante que ela esteja redondinha, porque o final do seu trabalho nada mais é do que você confirmar ou falsear a sua hipótese, ok? Muito bem. Aí nós conversamos um pouquinho sobre fundamentação teórica e eu usei esse capítulo basicamente para reforçar com vocês todo o trabalho de citação, a preocupação que nós temos que ter quando formos construir as informações, quando formos lançarmos as afirmações, ok? Tudo isso tem que ser muito cuidado, né? Para não ter nenhum perigo de similaridade de informação. Você não pode se apropriar de uma informação que não é sua, ok? E aí nós começamos, então, o capítulo de metodologia, propriamente dito, apesar dessa disciplina se chamar método, né, metodologia, nós temos dentro do trabalho um espaço só para método, que é o espaço que você vai contar o como você vai desenvolver esse trabalho. Nós falamos na aula passada detalhadamente sobre todos os itens desse capítulo, mas é claro que eu vou reforçar alguns deles hoje, até para a gente poder dar continuidade nesse assunto, tá? Então, aqui nós conversamos bastante sobre natureza, modelo, procedimento, fonte, né, do trabalho. Isso não tem muito o que falar. Isso aqui eu gostaria de reforçar com vocês. Por quê? Dentro desse capítulo de metodologia, entre tudo que é tão importante nele, o sujeito da pesquisa é a grande descoberta tua. Então, a todo momento, a primeira coisa que você precisa pensar é quem vai responder à dúvida do pesquisador. É isso que o sujeito de pesquisa vai fazer. Onde você vai achar a tua resposta? E quem vai responder é o que a gente chama de sujeito de pesquisa. O objeto de estudo é o assunto principal que você vai desenvolver. O sujeito de pesquisa responde ao objeto de estudo. É com ele, com as respostas do sujeito de pesquisa, que você chega na conclusão, né, do objeto que você está estudando, ok? Outra coisa importante que eu falei bastante e quero reforçar aqui novamente é sobre isso. Universo e amostra. Pessoal, no primeiro dia, na primeira aula, eu expliquei para vocês o que é um TCC. E eu comentei que ele pode ser um artigo científico, normalmente ele é uma pesquisa científica na graduação, depois ele vai para um artigo na pós-graduação, aí ele vai para uma dissertação, quando a gente está falando de mestrado, vai para uma tese, quando a gente está falando de doutorado, né? Então ele vai aí migrando. Independente disso, a gente precisa ter em mente qual é o nosso referencial de realidade. Cada pesquisador tem uma possibilidade, uma capacidade, uma disponibilidade para fazer a pesquisa. Então, vamos dar um exemplo bem simplório aqui, mas que é a realidade de muita gente, né? Então, você é uma aluna, você é mulher, você tem filhos, você trabalha. Normalmente, o tempo que vai sobrar para você conseguir desenvolver pesquisa científica é bem pequeno. Então, não adianta você desenvolver na sua pesquisa científica algo gigantesco, a gente tem que afunilar isso, trazer para dentro do seu referencial de realidade para que você consiga concluir.
Então, você não precisa se preocupar em ampliar, muito pelo contrário. O seu objetivo principal é afunilar o teu projeto de pesquisa. Traga ele para um universo pequeno, porque daí você terá condição de definir uma amostra da qual você pode atender. Você precisa conversar com um número de pessoas ou analisar uma quantidade de documentos que seja uma quantia adequada à sua realidade, ao seu referencial de realidade, para que você consiga realizá-lo de fato, ok? Então, essa é a grande sacada de definirmos o universo e a amostra. Esse normalmente é um papel do orientador. O orientador ele tem que estar sempre atento. É natural que o aluno vai abrindo, o aluno vai abrangendo, 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 né? Que a gente fala que vocês pilotam a nuvem, né? E nós, os orientadores, puxamos vocês para o planeta Terra. Então é nosso dever ir trazendo, ir afunilando para vocês esse projeto de pesquisa. Bom, aí nós falamos do processo de coleta, né? Já que a gente definiu quem vai responder, agora a gente precisa definir o que essa pessoa vai responder. Isso, pessoal, chama-se instrumento de coleta de dados. Quando a gente fala de instrumento de coleta de dados, a gente já pensa logo num questionário, em alguém na rua com uma prancheta, perguntando para um monte de gente um monte de coisa, né? Ou então aqueles velhos e bons surveys que a gente recebe de montão para ser respondido pela internet. Bom, não é bem assim, tá? O instrumento de coleta de dados, o nome já disse, instrumento de coleta de dados. Entre eles, pode ser um questionário que você vai aplicar para uma pessoa, para várias pessoas. Entre eles. Não necessariamente é só isso. Quando você precisa, por exemplo, fazer um levantamento de dados a partir de leituras, você não vai pesquisar ninguém, você não vai entrevistar ninguém, mas você vai ter que fazer uma leitura atenta de vários documentos. Eu te conto documentos históricos. Não dá para você ir para lá, começar a fazer esse monte de leitura com as mãos abanando, sem ter um objetivo. O que que você está procurando nesses documentos? Então, pessoal, o instrumento de coleta é um norteador, é um documento que estará com você para, enquanto você faz a leitura, você vai sinalizando os itens que você entende que são importantes para atender o projeto. Então, é um documento norteador, é um documento de diretrizes que te auxilia a coletar os dados. Estejam eles na rua conversando com alguém, estejam eles num documento que você vai analisar, esteja ele num livro que você vai ler, esteja ele num comportamento que você vai observar. Às vezes você precisa fazer uma coleta de dados, por exemplo, observando o comportamento das pessoas no shopping no dia de Natal, sei lá. É um documento de coleta, porque você vai sentar e você precisa saber X, Y, Z coisas dessas pessoas. Só sentado e observando. Quantos estão com 5 sacolas? Quantos estão com 8 sacolas? Quantos estão com criança? Quantos são mais? X. Então, esses documentos norteadores, todos eles chamam-se instrumento de coleta de dados. E em todas as pesquisas científicas, eles precisam constar, eles precisam existir para que você se sinta sinalizado em relação ao que você vai coletar. E essa informação tem que ficar no campo de metodologia científica, ok? Bom, depois disso, mas meio que junto disso, quando você desenvolve um instrumento que você vai coletar dados, de certa forma você pensa de forma concomitante em como você vai analisar esses dados depois que você coletar. Por que eu preciso saber disso? Porque a resposta disso vai me auxiliar com isso, isso e isso na pesquisa. Então, junto com a construção do instrumento de coletas, nasce um outro documento, um outro subtítulo, um outro subcapítulo dentro do capítulo de metodologia, que é o critério de avaliação de dados coletados. Então, sobre cada ideia de pergunta, ou ideia de pesquisa, ou ideia de levantamento de dados, nasce um porquê você está coletando isso.
Se esse documento ficar muito redondinho, muito certinho, muito bem pensado, muito bem planejado, é muito mais fácil para você depois fazer a coleta e gerar os dados. Você gera a interpretação com muito mais facilidade. Porque pensa bem, você vai fazer uma pesquisa da qual você quer identificar os interesses de compra do público infantil. E aí, o que que você vai observar no shopping? O público infantil influenciando. Por que que você vai sair perguntando a idade das pessoas? É uma informação, por exemplo, que você não precisa coletar. Por quê? Porque você está buscando o público infantil. E é uma informação de observação. Não tem por que você ficar olhando para um casal já de adultos que não está com uma criança consumindo. Então, algumas coisas são óbvias e te economiza tempo na hora da coleta. Tem coisa que você automaticamente descarta no momento da coleta. Para isso, existem os documentos de coleta e a consequente interpretação. Quando você constrói o documento de coleta, você já faz nascer automaticamente as interpretações de cada item que você pretende coletar. Para que serve isso? É essa a resposta. Para que serve isso que eu vou observar? Para que serve isso que eu vou ler? Para que serve isso que eu vou perguntar? Se a resposta é não sei qual é a relação com a pesquisa, descarta, você não precisa dessa informação. Acaba ficando com um monte de lixo, você vai catando lixo por aí e depois não vai usar as respostas, ok? Então, essa é a grande mágica quando você gera um documento de critério de avaliação bem desenhadinho, junto com o material que você vai utilizar como instrumento de coleta. Beleza? Bom, pessoal, então essas são as principais coisas que a gente tem que se preocupar quando vamos trabalhar no capítulo de metodologia. Ainda estamos falando do pré-projeto, né? Ainda no pré-projeto, que a gente chama de TCC1, né? A gente tem o capítulo 4, que é o cronograma de execução. Todo TCC tem que ter um cronograma de execução. E aí, nisso, a gente desenvolve dentro do período que se pretende entregar o TCC. Nesse caso, pessoal, você pode fazer um documento desse tamanho, pensando já no TCC2, e aí você faz uma projeção de entrega, ou você pode, dependendo da demanda, fazer só no TCC1. O TCC1, claro que quando você vai para o 2, você incorpora algumas informações nele. Por isso, tem gente que faz um cronograma ainda só no TCC1. Eu acho desnecessário. Quando você vai fazer um cronograma do TCC, se você vai entregar o pré-projeto, já faz considerando a execução, o TCC2, ok? E, finalmente, o capítulo de referências. Galera, lembra quando eu conversei aqui, ó, na fundamentação teórica, a importância das referências? Aqui também, né, no capítulo de metodologia, a gente também teve que fazer algumas citações, né, algumas coisas importantes. Pois bem, isso tudo estará aqui no capítulo de referência. Tudo que você citou ao longo do trabalho, obrigatoriamente tem que estar aqui nesse capítulo de referência, ok? Então, você vai verificar lá na ABNT quais são as formas que você tem que citar. Tem citação que é de livro, referência bibliográfica, tem citação de site, que são portais, tem citação de blog, tem citação de documentos, tem citação de leis, tem um monte de jeito de citação. Tem de revista eletrônica, tem de revista normal, enfim, você vai buscar dentro da BNT a forma com que você precisa citar cada uma delas. Citar todas elas é obrigatório, não tem negociação. Agora, a forma como você vai citar cada uma delas, você tem que seguir as regras da ABNT. E isso é bastante rígido, viu, pessoal? Não dá para vacilar. Então, a gente tem que se preocupar, ó, quando você vai citar uma instituição, como é que você cita, quando você vai citar um título de um livro, como você cita o principal autor, né? Normalmente a gente não cita mais de três, usa o et al., né?
e aí tem que ter o título do livro, tem que estar em negrito, tem uma série de detalhezinhos, e todos eles precisam ser considerados, beleza? Muito bem. Aqui eu tinha comentado com vocês, né, algumas formas de citação, a gente usou esse material para falar da fundamentação teórica, né? Então, você pode ter uma entidade para você fazer a referência, né? Um site, revista ou um meio eletrônico, livros publicados por mais de dois autores, a gente usa o et al. Um livro sem autor, nós também publicamos. Tem livro com organizador ou tradução, também tem, né? Livros com mais de três, artigos ou TCCs, enfim, cada um tem um jeito específico de fazer a citação. E isso vai para o capítulo de referências, é obrigatório, tá? Qualquer coisa que você citou e não jogou a referência lá embaixo, não deixou claro, é uma situação que está errada. E aí ele admite como similaridade. A gente não pode mais usar o nome plágio, né? Mas o sistema indica a similaridade. E isso é um problema para o mundo acadêmico, ok? Na verdade, não é para o mundo acadêmico, é para quem usa isso no mundo acadêmico, né? Muito bem. Terminando isso, pessoal, o TCC1, ou aquilo que a gente entende de pré-projeto ou proposta de projeto, está entregue. Como vocês podem ver, é bem detalhadinho. Mas, quanto mais vocês detalhar, cuidar, escrever com cautela, correlacionar tudo, no TCC1, o TCC2 vai sozinho. Você não precisa nem se preocupar em olhar para a cara do seu orientador. Por quê? Porque todo o caminho está bem traçado, está bem definido, não ficou nada confuso no caminho. Quando não fica nada confuso, a coleta de dados e o restante vai sozinho, né? Então, olha só o que a gente começa a fazer aqui no TCC2. Bom, chegou a hora, então, de coletar os dados, né? Então, nós temos o capítulo de dados coletados, teremos o capítulo de resultados e discussões e, finalmente, o capítulo de considerações finais, ok? Lembrando que um trabalho científico não tem conclusão. Não se conclui nada no trabalho científico. Qualquer trabalho científico nada mais é do que uma parte de um todo. Todo trabalho científico, ele gera mais trabalho científico. Não, você não tem como você chegar no resultado e falar assim, olha, está concluído, não precisa pesquisar mais nada sobre isso, não haverá mais nada sobre isso. Não funciona assim, né? Muito bem. Quando a gente vem aqui nos dados coletados, a gente vai olhar, primeira coisa que a gente vai olhar é isso aqui. Aquele instrumento que eu construí quando eu fui falar da metodologia. Eu construí um capítulo só de instrumento, eu conversei como esses dados seriam coletados, eu sinalizei pontos importantes, falas mais expressivas, e, principalmente, eu sabia exatamente o que eu queria buscar na hora que eu construía esse instrumento, beleza? Fácil, né? Então, com ele na mão e sabendo o que eu quero, eu vou buscar todos os dados, vou transcrevê-los aqui ou vou sintetizá-los. Aí, cada tipo de pesquisa tem uma característica para transcrição de dados coletados. E aí a gente já começa, então, uma parte que não dá para ficar só na transcrição. Agora a gente já começa a falar de avaliação mesmo, né? Agora chegou a hora de analisar esses dados. Para isso, mesma coisa. Lembra daquele subcapítulo da metodologia que eu me preocupei em como analisarei essa informação que eu estou coletando? Então, agora é a hora de você construir isso que você falou dentro dessa linha de raciocínio que você projetou. Quando você pensou que ia analisar comportamento de compras das crianças menores de tantos anos e buscou as informações, as variáveis sobre como era o comportamento daquelas crianças, agitados, ansiosos, com muito pacotinho, com pouco pacotinho, sei lá. Você já pensou, já havia pensado lá no critério de avaliação o que cada ação dessas valeria para ti. O que cada ação dessas seria importante para você analisar em relação ao seu objetivo geral do trabalho. Tudo gira em torno do objetivo geral, que é aquele que fica lá na introdução.
que a gente conversou, né? E aí, então, fica fácil, é só eu traduzir tudo aquilo que eu transcrevi e correlacionar com o meu objetivo principal. Feito isso, mas a hora que eu estava fazendo, não correlaciona, não bate o CRE com o LE. Se isso aconteceu, é porque o seu capítulo de metodologia não está redondo, ele não está coerente. Ele tem que estar coerente para você coletar exatamente aquilo que você quer, ok? E, finalmente, a gente tem as considerações finais, da qual você vai desenvolver um contexto, explicar direitinho como é que foi tudo isso, como é que foi a jornada, as conclusões, né, a forma com que você pensou, raciocinou, organizou aquele contexto para apresentar, né? E o mais legal que é a hipótese. Esse é aquele momento que eu falsearei ou comprovarei a verdade daquela hipótese. Então, se eu disse que eu faria uma análise e que crianças, casais com crianças consomem muito mais do que casais sem crianças, faz de conta. E a sua pesquisa define que realmente é isso, casais com crianças consomem muito mais do que casais sem crianças, significa que você está confirmando a sua hipótese, ok? Por isso a importância de gerar a hipótese lá em cima, lá na introdução, para finalmente ela ser o fechamento do seu trabalho. É o momento de eu confirmar ou falsear essa hipótese, ok? É bem complicadinho construir a hipótese, porque imagina, você vai dar maior volta com esse trabalho antes de chegar nela para corroborar, ou para falsear, ok? Então é isso, pessoal.